Buenas, meus queridos ouvintes. Me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes e hoje, de novo, com o quadro Que Esporte Conversa, em que trago algum convidado, alguma convidada, convidados para conversar sobre algum esporte. Hoje não vamos conversar tão especificamente sobre algum esporte, talvez vamos conversar de alguns aqui, mas porque a pessoa que veio hoje, ela não é atleta, mas é uma pessoa que está extremamente envolvida com esporte aí no seu dia a dia. E, bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa pessoa. Ela é uma pessoa que é amante de vôlei, já trabalhou com rádio, com TV e cobre alguns dos maiores eventos nacionais das modalidades esportivas que temos, né? NBB, Superliga de Vôlei. Laura Dolabella, seja bem-vinda aí ao podcast. Muito obrigada. Essa apresentação ficou parecendo que eu sou uma jornalista, assim, né, perfeita e já fiz de tudo. Mas eu ainda tô muito no comecinho, mas obrigado pela apresentação, obrigado por elevar minha bola aí. Não, mas é verdade, pô. Tu tá cobrindo NBB, tá cobrindo Superliga. Muita gente ia gostar de estar aí, então tem que levantar essa bola mesmo e aproveitar o hype. Perfeito. Mas obrigado pelo convite, estou feliz de poder contribuir aqui um pouquinho com poucos conhecimentos jornalísticos ainda, mas que eu acho que vai ser um bate-papo legal. As pessoas que querem fazer jornalismo no futuro, talvez gostem, né, do que a gente vai falar aqui, ou talvez não gostem, né, talvez desistam. Bom, mas vamos ficar conscientes, né, de tudo que a Perfeitamente. gente jogar de informação. Perfeitamente. Só fazendo um adendo, pessoal, que o universo estava conspirando para que esse episódio não acontecesse, né? Durante a semana tivemos imprevistos, mas fomos fortes, estamos aqui sábado, 8h30, quase 9 horas da manhã, gravando para que vocês possam conhecer um pouco mais de jornalismo e principalmente a Laura. Mas para começarmos aí essa conversa, antes de falar a realidade do jornalismo, a realidade de tudo isso e, óbvio, né, falar de esportes. Vamos lá, Laura. Se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo aí, cobrir qualquer evento esportivo de qualquer época que já tivemos aí na face da Terra, qual seria esse evento? Pode ser até Grécia Antiga, pode ser... Vamos lá. Então, eu pensei justamente nisso, assim, eu acho que eu gostaria muito de cobrir os primeiros Jogos Olímpicos que tiveram, assim, lá atrás, lá nos primórdios, assim, onde ainda, né, não tinha muitos esportes, eram poucos, mas que foi um pontapé inicial, né, realmente entrar para a história. A gente tem poucos registros sobre, não é como a gente tem hoje, né, hoje os Jogos Olímpicos, se a gente pegar, por exemplo, 2024, a gente vai ter pelo menos aí 1 bilhão de arquivos sobre cada atleta, sobre cada delegação. E ia ser muito legal cobrir os primeiros jogos, assim. Eu acho que esse pontapé inicial, assim, de quando tudo começou, ia ser muito interessante. Eu acho que seria o que eu ia mais gostar, assim, tipo, fazer parte da história mesmo, sabe? Sim. Poxa, que legal. Eu fiquei pensando, pra mim também, eu penso em coisas um pouco mais atuais, mas tô falando, realmente, a Grécia Antiga dá aquela coisa de, peraí, se eu já sei como é que tá sendo lá em 2024, o que eles, qual foi a ideia do primeiro, né, que veio pra Exatamente. cá? E como que evoluiu, né? Assim, eu acho que é uma história legal saber como evoluiu e como que a gente chegou até aqui da forma como está, né? Porque a gente realmente não tá 100% valorizado o esporte especializado ainda, mas já caminhamos bastante, né? Eu queria muito saber como que foi lá no comecinho, quando, né,
mulheres não podiam disputar direito ainda, então eu acho que ia ser interessante assim, saber, até para a evolução, né? E também para a evolução de cobertura jornalística. Eu acho que, como não tinha na época, né, ia ser interessante entender os recursos, como que a gente ia passar isso, boca em boca, né? Assim, tal pessoa ganhou e não sei o quê, e os jogos. Eu acho que ia ser bem interessante. Não, e é justamente falando de jornal, de jornalismo e tudo mais. Óbvio que não precisa ir tão lá atrás para se ter uma época muito diferente do que a gente tem hoje. Mas é, já lá naquela época, realmente ia ser tudo que tu tivesse para falar sobre o evento era uma responsabilidade que provavelmente só tu e outras pessoas e outros jornalistas que estivessem ali iam poder dar uma visão sobre. Exato. Não tem uma transmissão, não tem uma. Sim. Não tem nem rádio, não tem nenhum outro tipo de comunicação assim. No máximo uma pessoa no megafone gritando no estádio. Sim. Não tem Twitter para as pessoas ficarem criticando os atletas, Exato. pedindo para as meninas do skate caírem para a Raíssa ganhar. Não vai ter. Eu não fiz isso, tá? Que fique bem claro que Ah, eu. quem que não fez? Pelo amor de Deus. Acho que todo mundo, no fundo, tava torcendo para alguma adolescente cair para Raíssa Leal ganhar. Eu não sei se eu torci pra alguém cair, mas eu vou dizer que eu torci pra tipo, olha, tu pode ir bem ruim, tá? Tu pode errar só o que tu tentar, não precisa te machucar, só erra. Só... Não tava torcendo para ninguém se machucar, pelo amor de Deus. Mas do skate dar uma escorregada ali, cair em Break cima da news. joelheira. Break news, jornalista deseja que skatistas se machuquem. Não. Calma lá. É assim que nasce fake news. É exatamente dessa forma. É nesse tipo de esporte que A nasce. fake news não nasce de uma ideia totalmente inventada, nasce de uma meia mentira. Ou de uma meia Será? verdade. Mas. Tema meio polêmico esse aí, hein? Não, tô brincando. Vão Não, te é porque cancelar. Vão te eu cancelar. peguei metade aí da verdade que tu falou e disse, não, dá pra dizer não. A jornalista ela pegou e falou que ela queria, né? Perfeito. Meio que torcer um pouco. Mas. Vamos lá, se tratando aí de jornalismo, da Laura. Conta pra gente aí quem é tu fora dos microfones, das câmeras. Quem é a Laura além de jornalista do surto olímpico? De jornalista em geral. Cara, que pergunta difícil, né? Pergunta de terapia, essa aí. Mas eu acho que hoje em dia é algo que vem muito atrelado, sabe? Eu acho que não existe Laura sem jornalismo. É difícil pensar quem eu seria sem isso, sabe? Acho que até na minha vida pessoal eu levo isso junto comigo. Mas eu tento sempre. Eu sempre tento desligar um pouco, mas é muito difícil, porque ainda mais no esporte, né? No esporte você sai da redação e você vai assistir esporte. Você vai consumir esporte, você vai consumir podcast sobre esporte. Então é muito difícil desatrelar isso, assim. Mas eu gosto de ler, eu gosto de ler livros de romance, assistir filmes de terror. Assim, já pratiquei mais atividade física, mas eu adoro jogar um basquetezinho. Então, acho que tem Laura além do jornalismo, mas já chegou num ponto que tá muito atrelado, que vem junto, sabe? Sim. E isso, agora tu falou, nossa, pergunta de terapia é essa? Aí eu te pergunto, isso já foi pauta de terapia pra ti? Com certeza, com certeza. É porque depois que você entra numa profissão que você fica tão imerso, né? É difícil de você se entender fora daquilo ali, né? Quem sou eu fora disso?
Se acabar amanhã a minha carreira, o que que eu tenho? Né? O que que sobra, assim? Claro, né? Eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, tenho meu namoro, mas para além disso, né, assim, dessas relações pessoais, o que que me move que não seja isso, sabe? É muito difícil de entender, porque eu acho que hoje o que mais me move, o que eu vejo no meu futuro e o que me faz levantar de manhã e querer fazer algo melhor é a minha profissão, é o jornalismo. Então eu não consigo desatrelar hoje em dia, eu não consigo me ver fora disso, assim. Eu acho que todos os meus objetivos, tanto com, né, minha família, meus amigos, meu namoro, estão atrelados ao jornalismo. Eu quero conseguir juntar tudo e no futuro ter uma vida que seja em prol dessas relações, mas que o jornalismo vai me ajudar, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu apareci na TV, assim, ao vivo, que eu cheguei na festa de família, assim, e foi aquela comoção, né? Tipo assim, nossa, a Laurinha entrou na TV pela primeira vez, que legal, não sei o quê. E depois disso, eu acho que virou um vício meu mesmo, e eu quero sentir essa sensação várias e várias e várias vezes, sabe? De chegar numa festa de família e, ai, a Laurinha entrou na TV, ai, a Laurinha falou na rádio, a Laurinha conversou com a atleta tal. Você viu ontem que a Laurinha estava entrevistando não sei quem. Então, você acaba ficando um pouco viciado, assim, não na fama no geral, mas, tipo assim, no reconhecimento familiar, no amor e carinho da sua família, dos seus amigos, né, do orgulho. Então acaba que até na minha vida pessoal eu levo muito isso, sabe? Sim. Querendo ou não, o pessoal da família são os que, por mais que tenha muita gente vendo o que a gente faz, porque É. a gente acaba se tornando pessoas que estão entrevistando gente, né, atletas, falando com pessoas que têm muita atenção. A nossa família são os que realmente nos acompanham firmemente. Sim, exatamente. Eles que estão sempre lá, eles que estão sempre assistindo, sempre vendo, compartilhando. E minha avó chega para as amigas: olha aqui minha neta fez isso e isso, não sei o quê. E às vezes a pessoa não tá nem aí, não tá nem interessada, mas minha avó tá super feliz de exibir, sabe? Então eu acho que no final das contas é sobre isso, sabe? A gente. É isso que só faz sentido tudo quando esse tipo de coisa acontece, assim. Eu lembro que a primeira vez, né, igual eu falei que eu apareci na TV, foi uma semana super desgastante pra mim. Eu trabalhei muito, assim, eu trabalhei tipo assim de 8 da manhã às 10 da noite todos os dias, tentando entregar programa de rádio, programa de TV, não sei o quê. E quando eu cheguei do jogo, depois que eu apareci na TV pela primeira vez, e eu cheguei do jogo, eu peguei meu celular e eu olhei o grupo da família, fez sentido pra mim o que eu passei a semana toda, sabe? Sim. Então eu acho que no final das contas, a gente faz muito mais por eles do que por nós. E, e acaba que é isso, assim, a gente vai juntando tudo. E aí vai ficando tudo a nossa carreira. Eu acho isso legal pra caramba, né? A gente tava no off falando um pouco sobre a vida no jornalismo e, e é o que eu comentou até, que tem que amar muito, tem que querer, né, bastante, Bastante. porque pô, tu já apareceu na TV, então tu é rica já, é o que as pessoas pensam. Exatamente, mas não é muito bem assim, não. Então, realmente tem que ter muita resiliência. Mas a gente vai chegar nisso aí depois, um pouco mais aprofundado. Mas aí vem uma questão, o que veio antes? Tu gostar de esporte ou tu gostar de jornalismo? Gostar de esporte, com certeza. Eu pratico esporte desde os meus 2 anos de idade. Eu comecei fazendo natação e tudo, e aí, e mais
por... Ela é uma criança, ela precisa saber nadar, meus pais me colocaram na natação. Só que eu não conseguia parar de praticar esporte. Então eu comecei a fazer ginástica artística. Só que eu detestei, eu odiei ginástica, assim. Eu amo assistir, mas eu detestei praticar. E aí eu fui pro basquete. E aí depois do basquete, assim, acho que eu nunca vou me encantar tanto por um esporte igual foi, assim. Eu, desde os meus 10 anos de idade até os meus 21, eu pratiquei basquete. Hoje eu não pratico mais nem sei por que eu não pratico mais. Eu acho que falta de tempo, ou eu quero falar que é falta de tempo, pra não parecer que eu só tô fazendo pouco caso com o esporte que eu amo. Mas o basquete, ele entrou na minha vida, assim, de uma forma que realmente me salvou, assim, porque eu estudava muito, eu era muito dedicada na escola. E aquilo ali, tipo assim, se eu ficasse só naquilo ali, eu acho que eu ia enlouquecer, sabe? E o basquete me Sim. ajudou muito nisso. Durante a pandemia também, a gente não podia jogar e tudo, mas logo quando começou a abrir as coisas, uma treinadora que geralmente eu disputava com ela, mas aí ela chamou assim as atletas que ela conhecia e a gente começou a jogar lá no ginástico, todo mundo junto e tudo, e começou um trabalho de time feminino no ginástico. E até nessa época, assim, o basquete me salvou de uma forma que não consigo nem expressar, sabe? Porque pós-pandemia, a gente, né, desculpa a palavra, mas todo ferrado da cabeça e querendo fazer alguma coisa, querendo, né, sair, respirar ar sem ser o da nossa casa. E aí eu fui jogar e joguei com as meninas que eu jogava desde a minha infância. E, assim, graças a Deus eu sempre tive esse apoio, sabe? Assim, eu sempre tive essa rede de mulheres no esporte comigo. E como eu era muito apaixonada pelo basquete, eu queria inclusive seguir carreira nisso. Acabou que não aconteceu, né? A gente também tem que aceitar às vezes que talvez a gente não seja boa o suficiente para fazer algumas coisas. Mas eu comecei a pensar em como eu conseguiria manter o esporte na minha vida. Pensei em educação física, fisioterapia, mas sinceramente eu não queria fazer anatomia de jeito nenhum, nem física, tem pavor. Quando eu vi que tinha tipo qualquer tipo de conta matemática na grade, eu já fiquei em pânico com isso. Eu nem lembro onde que eu vi, eu nem sei se tem realmente, mas eu vi em algum lugar que tinha física na grade. Eu fiquei em pânico. E eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de consumir esporte. A vida inteira eu consumi esporte com meu pai. Tipo, quando eu era pequena, eu lembro de ver as Olimpíadas de 2016 com meu pai. Pequim 2008, eu lembro, tipo, das meninas do vôlei. E a gente também sentado na sala, assim, vendo tênis. E meu pai me explicando o que que era aquilo ali. Então, acaba que sempre esteve na minha vida de alguma forma. E aí eu comecei a pensar assim, né, gente, jornalismo, né? Você gosta de escrever, você gosta de consumir, você gosta de falar pra caramba. Bora, né? Bora tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Mas com certeza o meu amor por esporte veio antes, assim. Tanto que eu tentei durante muito tempo e foi um pouco forçado até, assim, em mim, outras áreas do jornalismo. Então, eu trabalhei com política, eu trabalhei com cultura, e nunca era. Assim, eu fico feliz, eu ficava feliz por conta de ser jornalismo e eu gostar desse dia a dia, de apurar, de fazer pauta, de entrevistar. Mas não é a mesma coisa, sabe? Eu entrei por causa do esporte. Eu, eu me inseri nesse meio por causa do esporte. Não foi por conta de show, não foi por conta de um debate no plenário, não foi por conta disso que eu quis, entendeu? Eu quis porque eu queria esporte. E eu lembro de pensar assim, isso no início do curso, né? A gente ainda romantiza tudo, a gente ainda acha que a gente vai salvar o mundo e tudo. E eu lembro de pensar, eu entrei pensando assim, eu quero que as meninas do basquete tenham visibilidade, a visibilidade que eu não tive.
Porque aqui em Belo Horizonte, a gente não tinha onde treinar. É só na nossa escola. A gente não tinha onde jogar, assim. Tanto que nos estaduais, era só a gente representando Belo Horizonte. Porque não tinha gente pra competir, pra ir pro estadual, assim. E eu comecei a pensar como que Pô, e eu Belo Horizonte é uma realmente... capital. É, entendeu? As cidades do interior de Belo Horizonte, às vezes, tinham mais times de basquete feminino do que Belo Horizonte propriamente. E eu comecei a pensar muito sobre isso, como que eu queria que as meninas tivessem a visibilidade que eu não tive, sabe? Eu cheguei a jogar com a Camila Cardoso, tá? Hoje na WNBA. Eu joguei com ela no Geng de Minas Gerais, entendeu? Então, Faixa, amigaça da Camila Cardoso, então. quem me dera, quem me dera. Mas eu não sei nem se ela deve lembrar de mim, assim. Mas eu já joguei contra ela algumas vezes em disputas estaduais e tudo. E a gente torcia por ela, porque a gente sabia o potencial dela. E eu acho que assim, e tem muita gente que nem sabe quem ela é. E ela é uma mineira que tá na WNBA. Ela chegou aonde todo mundo queria chegar, sabe? Então eu pensava muito isso, assim, como que eu queria que, que o esporte estivesse na vida das pessoas de outra forma. Porque só futebol não é esporte. Só consumir futebol não é consumir esporte, é consumir futebol. E eu queria que as pessoas se interessassem. Tipo, eu acho que um dos meus grandes objetivos como jornalista hoje é que as pessoas vejam o esporte de outra forma, assim. Que elas não fiquem, ai, mas o futebol feminino é chato. Ai, mas vôlei não é igual futebol. Ah, mas basquete, ai, meio chato de ver. Eu não quero que as pessoas pensem isso, eu quero que as pessoas se interessem, sabe? Porque eu acho que a cobertura faz toda a diferença pra isso. Tem cobertura de futebol que não me dá vontade de assistir. E futebol é tipo o maior de todos, que todo brasileiro assiste 24 horas por dia. E tem cobertura que não me dá vontade, assim. Então, eu queria mudar um pouco essa forma. E principalmente pra mulher, sabe? Porque eu sinto que todo o conteúdo que eu consumia de esporte, hoje em dia não é tão assim mais, mas todo o conteúdo que eu consumia de esporte era direcionado para homem. Não tinha conteúdo para mulher, não tinha conteúdo para mulher se interessar por esporte. O conteúdo era sempre feito para a mulher pensar: nossa, eu não sei nada disso, eu não quero saber disso, que coisa chata, deixa meu marido saber. Sempre foi assim. E eu Sim. queria que não fosse. Eu queria que fosse um conteúdo que as mulheres iriam gostar de assistir, um conteúdo que eu iria gostar de assistir, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso um dia, mas eu entrei no jornalismo por causa disso, sabe? Pô, isso é muito legal. Acho que uma das coisas que eu mais gosto em jornalistas como tu, por exemplo, é que vem com a noção de esporte nessa futebol. Ponto. É algo muito simples e pra mim muito lógico de que esporte não é só futebol. Mas se qualquer programa que a gente vê na televisão, em qualquer veículo de mídia, que se chama, sei lá, Rádio Esporte, X, emissora X Esporte, realmente poder ser emissora X futebol, porque só se fala de futebol praticamente. E de futebol masculino, É. especificamente. Até os setoristas dos próprios times acabam fugindo um pouco, né, do futebol feminino. E às vezes é um- algo muito importante para aquele time, né? O futebol feminino daquele time às vezes está trazendo frutos e até os próprios setoristas que cobrem aquele time não falam sobre isso, assim. Isso pra mim é muito louco. E não é porque eles não querem falar, ou porque, ai, jornalista ruim que não estuda. É porque o mercado não quer saber disso. Tipo, principalmente o mercado né, dessas emissoras mais tradicionais, que, né, já estão no mercado há muito tempo. Acaba que o futebol feminino, ele
não atrai o público-alvo dessas pessoas, sabe? Infelizmente é assim. Quem escuta aquela rádio ou quem assiste aquele programa de TV não tá assistindo porque ele quer saber atualizações do futebol feminino do time dele. Tá assistindo porque ele quer saber os bastidores de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20, sabe? Então, é muito mais uma demanda de mercado. Mas aí entra naquilo, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Porque a gente se interessa por algo, porque aquele algo foi, né, teve uma cobertura daquilo ali, ou a gente cobre porque as pessoas se interessam. De verdade, até hoje, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para minha professora da faculdade, do projeto de pesquisa, e até hoje eu não sei responder. Eu não sei se eu cubro porque as pessoas gostam daquilo, ou se as pessoas gostam porque eu cubro. Sim. E no final de tudo, acaba que tu também vai cobrir aquilo que dizem tu vai cobrir isso. E também é, é legal que mesmo dá tudo isso, dá pra ver que tu dá o teu máximo pra fazer a melhor cobertura possível. Então, tu realmente vai botar ali, tipo, eu escolhi essa profissão, então vou fazer Sim, como eu posso. E é isso, é exatamente. excelente. E vamos lá, tu já trabalhou em rádio, tu já apareceu na TV, e na TV, tu já trabalhou atrás das câmeras, na frente das câmeras, e no web, né? Porque hoje tudo é web também. Qual dessas aí que tu tinha, que tu... Eu acho que essa é a resposta, porque quando a gente era mais novo não tinha muita opção, né? Não tinha todas essas, mas igual, tu tinha alguma específica que tu queria? Pô, eu quero estar nesse lugar, eu quero fazer isso. Tinha algo específico que eu gostaria? Como eu tinha muita familiaridade com essa questão de escrita, eu sempre pensei em jornalismo de jornal impresso mesmo, hoje em dia digital que a gente fala, né? Sim. Mas era mais o que eu pensava, assim. Até porque eu tinha uma vergonha imensa de falar na rádio, uma vergonha imensa de aparecer na TV. Fazer vídeo para Instagram, gente, eu era tipo assim, era meu maior pavor, eu tinha pavor disso. Eu lembro quando eu abri minha conta do Instagram, eu entrei em pânico com isso. Eu falei, eu não quero que as pessoas me vejam, eu não quero que as pessoas vejam minha cara, meus vídeos, minhas coisas. E no jornal impresso, né, e no digital, você consegue se manter nos bastidores, né? Mas hoje em dia é muito difícil você ser visto e valorizado tendo só o impresso. Infelizmente. Hoje os jornais que têm o jornalismo digital, eles colocam jornalistas que escreveram a matéria para falar no Instagram, para gravar um story, para gravar um TikTok, um Reels, porque acaba que a gente, assim, a gente não, né? Porque eu não passo muito batido por isso, porque eu já estou acostumada a olhar isso. Mas o público em geral não olha quem escreveu aquela matéria. Ele não sobe lá na página e vê, ai, quem escreveu foi tal pessoa de tal, né, de Belo Horizonte, de São Paulo. As pessoas não olham isso mais, assim. As pessoas querem saber rapidamente o que aconteceu e elas desligam da matéria. Elas clicam de volta lá no Google e vêm outras. Então, hoje em dia, para você ser visto, reconhecido, você acaba tendo que fazer outras coisas. E aí eu entrei para poder fazer o rádio durante as Olimpíadas de 2024. Para poder fazer um giro olímpico e tudo. E aquilo ali, como eu não estava sendo vista, eu só estava sendo ouvida, me deu uma adrenalina diferente, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus, que legal falar na rádio. E depois eu me escutava, tipo, eu pegava a gravação, eu me escutava, eu ficava, gente, tipo, eu posso melhorar nisso e nisso, e tipo. E aí eu comecei a querer me aprimorar naquilo ali, sabe? E com o surto eu tive muita oportunidade de fazer coisa em loco. Então as pessoas começaram a ver dentro da empresa que eu trabalhava que eu já fazia aquilo ali e me colocaram para ser repórter de quadra. E aparecer na TV, e posicionar na frente da câmera. E a gente tem que ir, né? Eu fui.
dei a cara a tapa, falei, pô, imagina, né, o que que isso pode me gerar de frutos e tudo. Não vou recusar essa oportunidade única, né? Sempre foi meu sonho fazer esporte. Eu ainda vou estar na beira da quadra fazendo, então comecei a me entender melhor também na TV, assim. Mas eu acho que hoje o que eu mais priorizo assim na minha carreira é estar em loco, é ir no campo, ir na quadra, ir no tatame. Então, realmente acompanhar de perto, tá ali do lado do atleta. E se acontecer alguma coisa depois do jogo, eu sou a primeira pessoa que vai conversar com o atleta, que vai saber o que que foi que aconteceu. Isso pra mim é muito importante, assim. Eu acho que o que eu mais priorizo hoje é isso, é essa parte do in loco. Eu posso estar pela TV, pela rádio, pelo web, mas eu quero estar ali, eu quero estar em contato com o atleta, porque pra mim não faz sentido eu cobrir aquele esporte, cobrir aquele atleta sem saber quem ele é, o que que ele gosta, como ele gosta de ser entrevistado, como ele gosta de ser citado numa matéria, porque eu acho que ao longo do tempo, uma coisa que foi para mim um grande problema no jornalismo esportivo é que a gente parou de respeitar os atletas. E é muito importante ter esse respeito, porque antes eles eram ídolos, né? Nossa, a gente vai entrevistar o Ronaldo Fenômeno, um ídolo. E aí depois é tipo assim, o que que a gente pode polemizar da fala do Ronaldo? O que que a gente pode acabar com ele nessa fala? O que que pode viralizar com o que o Ronaldo Fenômeno falou? E eu não quero fazer esse tipo de jornalismo. Eu quero fazer um jornalismo que os atletas gostem também. Porque a gente vai falar sobre eles. E aí eu vou ficar falando mal deles, e aí depois eles não vão querer me dar entrevista, eu não vou saber mais o que está acontecendo. Então, para mim, o mais essencial hoje é estar em loco, independente do veículo que eu tiver. Mas eu comecei querendo essa parte mais de escrita. Legal, legal. E é muito interessante que estar em loco do jeito faz diferença. E, e beleza, tu falou que pro jornalista isso é, isso é ouro, né? Mas pro atleta, faz diferença para ele saber quem são os jornalistas que tem ali? Tem algum tipo de vínculo que cria? Faz, com certeza, com certeza. Um exemplo para mim assim prático que mudou tudo para mim é o Nicola, o ex-técnico do Minas. O Nicola, eu chegava na quadra, ele parava tudo que ele estava fazendo. Peraí, eu vou dar entrevista para Laura. Um segundo. Então, é diferente, sabe? Porque eles sabem quem que tá lá no dia a dia, quem realmente vai e não vai só quando é praia em Minas ou Franca em Minas. Eles sabem quem que tá lá e quem tá cobrindo e quem tá acompanhando e quem sabe do que tá fazendo, do que tá falando, que não foi lá só pra cumprir tabela, sabe? Sim. É E eu acho, diferente. eu acho Até que vem, as perguntas que a gente faz. sim. Eu acho que deve vir até aquele sentimento para quem vê sempre, tipo, nossa, eu sei que essa pessoa vai estar aqui, independente se, tipo, nossa, a gente tá muito famoso, estamos menos famoso, aconteceu X, Y, Z, a pessoa vai estar aqui. Exatamente. É exatamente isso, assim, eu sempre vou priorizar estar com esses atletas e conhecer eles e contar a história deles da melhor forma, sabe? E eles também sabem quem que vai fazer uma pergunta sugestiva pra polemizar, entendeu? Então eles sabem disso, porque a pessoa tá lá todo dia, a pessoa vai no Twitter e fala, e aí ela chega pra poder entrevistar e todo mundo já sabe que pergunta ela vai fazer sobre, sabe? E eu não acho que é o que eu quero fazer, assim. Eu sei que tem algumas coisas que o mercado demanda, mas eu acho muito mais interessante saber, sabe, como que tá sendo pro Minas ter um neném agora no time do que o término de alguma jogadora, sabe? Sim, sim, é muito mais legal dar notícias boas do que propagar polêmicas ou coisas ruins. Exato. Ou, Exatamente.
ou inventar meias verdades, né, para polemizar. Exato. Mas e é bem bacana isso. Eu tava vendo, óbvio, fui dar uma olhada no teu Instagram. E uma das coisas mais legais que, que eu percebo ali, tu fala muito da paixão do jornalismo, da profissão e tudo mais. Um dos vídeos mais legais que eu vi no teu Instagram é muito simples, mas também é muito significativo. Tô ali na beira da quadra. Eu não lembro o jogo de quem é, talvez do Minas, mas é um jogo de vôlei. E, e aí uma das jogadoras vai até ti e aí, tipo, né, vai entrevistar, vai dar entrevista ali normal. E ela, nossa, até a Laura lá da faculdade. Aqui. Pois é, porque eu e a Cris, a gente se conheceu lá na UFMG, quando estava tendo um seminário do Coletivo Marta, que é o projeto de pesquisa que eu participo. E, e quando ela foi, eu nunca tinha ido na quadra ainda. E eu falei, Cris, esse ano, essa temporada, eu vou estar lá. Ela falou, mentira, que não sei o quê. Eu vou lembrar de você, eu vou te reconhecer lá. E aí, a primeira vez que eu fui, eu não estava ao vivo. Eu fui só pra dar uma entrevista, para fazer uma entrevista, e ela me reconheceu, me abraçou e tudo. E aí nesse dia eu tava com uma câmera desse tamanho na minha cara, uma luz desse tamanho na minha cara, com um microfone, com um fonezinho, tudo profissional, entrevista ao vivo. Ela tinha acabado de ganhar o Viva Vôlei e ela me viu. E aí quando ela me viu, ela falou aquilo, falou: "Meu Deus, não acredito que é você", me abraçou. E, e é muito legal, né, essa coisa, assim, esse contato. Já aconteceu comigo mais de uma vez das jogadoras fazerem isso, sabe? De reconhecer, de falar, tipo. Hoje em dia, não mais, porque eu acho que elas já entenderam quem eu sou e que eu vou estar lá sempre. Mas no início era muito legal isso, sabe? Elas realmente ficavam felizes em me ver e me ver ali, porque elas sabiam que era meu sonho. Porque eu encontrava com elas na rua e eu falava, é meu sonho estar lá, algum dia eu vou lá te entrevistar. E elas lembravam de mim, sabe? Semana passada eu conversei disso com a Thaisa. Porque eu falei, Thaisa, porque antes de eu começar a trabalhar em redação, eu trabalhava numa livraria. E a Thaisa passou um dia por essa livraria que eu trabalhava, eu chamei ela, ela tirou foto comigo e tudo, e eu falei com ela, falei, olha, eu queria muito um dia cobrir um jogo seu, eu faço jornalismo e eu queria muito te entrevistar na quadra um dia. Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não tô conseguindo nada nessa área, ninguém tá me contratando nessa área, eu tô trabalhando agora na livraria e tudo. E ela virou pra mim e falou assim, não, você vai conseguir. E eu vou lembrar de você. Você vai lá na quadra, você vai me entrevistar, você vai conseguir. E eu vou lembrar de você. E aí eu falei disso com ela, tipo, semana passada. Eu chorei horrores lá na quadra com ela, falando disso. Eu falei, Thaisa, se você não tivesse falado daquilo, talvez eu não tivesse tentado. E isso é muito importante, sabe? E elas reconhecem isso, elas ficam felizes por nós, assim. A Thaisa me abraçou, falou que bom que você tá aqui, eu fico feliz que você tá aqui. Eu já tinha entrevistado ela antes. Mas elas reconhecem que é um esforço pra gente estar lá, porque elas sabem que não é todo mundo que cobre vôlei, entendeu? Não é a mesma equipe que eles mandam pro futebol, por exemplo. A equipe do futebol é 50 pessoas com 50 mil cabos e 1.000 câmeras. E o vôlei é um repórter. Às vezes manda o narrador pra quadra. Então elas sabem que quem tá lá é porque quer muito tá lá. Quer muito entrevistar ela. Era o sonho mesmo chegar ali, sabe? Então, é gratificante, assim, ter essas relações com as jogadoras. Eu gosto bastante. A Kizzy, eu mando mensagem pra ela, me responde, toda fofinha, sabe? Então, é muito legal, é realmente muito legal. Pô, que bacana. Deve ser. Deve ser, tu já é emocionante pra caramba, então nem tem muito o que complementar. Uma coisa que tu falou nomes de jogadoras, mas na tua carreira jornalística, teve alguma
cobertura, algum jornalista ou atleta que te inspirou a seguir nesse caminho? Ou foi mais, tipo, eu realmente vim por conta própria dizendo eu quero chegar aqui e falar de tudo que é esporte? Eu acho que quando eu era pequena, eu via a Hortência, eu ficava, meu Deus, eu quero, tipo, eu quero chegar num nível de conhecer essa pessoa, sabe? E aí depois também, vendo as meninas do vôlei, né, as bicampeãs olímpicas, eu ficava vendo, eu ficava, meu Deus, cara, que legal, que bacana. E aí depois eu via a Fabi e a Paula Pequeno virarem comentaristas e eu ficava, meu Deus. Eu acho que Um dia eu posso trabalhar com elas. um dia eu posso ir lá, em vez de entrevistar elas, eu vou trabalhar do lado delas. E assim, acho que é meio que isso, assim, é um conjunto de pessoas que vão te fazendo querer chegar ali, sabe? Mas eu acho que com certeza, se eu fosse falar um nome, seria o... Que legal. O mais maluco pra mim é que eu te apresentei no início como uma amante de vôlei. E mal eu sabia que tu amava muito basquete. Pois é, eu amo muito basquete. Se eu pudesse cobrir basquete feminino, eu acho que eu só estaria no basquete feminino. Na verdade, não vou falar. Peraí que eu dei uma exagerada, porque eu amo vôlei também. Eu acho que eu dei uma exagerada. Mas eu amo basquete demais. Eu tô vendo a sua blusa do Curry ali atrás. Quando eu era, assim, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu via todos os jogos, assim. E eu era fanática por ele, fanática. Eu lembro que meu presente de 15 anos da minha mãe foi uma blusa oficial do Curry. Eu era fanática, fanática. E eu assistia. E todo aniversário meu tinha jogo dos playoffs. Todo aniversário meu. Então eu assistia, eu ficava doida pra ver o Curry no meu aniversário. Eu esperava o jogo pra assistir, sabe? Então eu amo basquete, eu amo tudo que envolve basquete. Claro que o vôlei se tornou uma parte muito mais importante da minha vida hoje, né? Por conta das coberturas. Mas o basquete sempre vai ser o porquê eu comecei. Que legal, legal. É muito engraçado. Pra quem tá nos assistindo, e não sei se vocês sabem a relação dessas duas camisas aqui, mas Curry e LeBron se encontraram nas finais algumas vezes. E aí a camisa que eu tenho aqui, onde eu tô apontando com a caneta, é a da... Óbvio que não é original, queria eu que fosse. Mas é o mesmo modelo que foi usado na final de 2016, daquela virada Sim. Aham. histórica. E realmente, pra quem ama esporte, tem coisas que são memoráveis. Então, pô, tu vai lembrar sempre do Curry, eu vou sempre lembrar da final de 2016. Tem sempre coisas que vão dizer, nossa, imagina se eu estivesse contando essa história. Como eu Uhum. contaria? Exatamente. Às vezes eu fico vendo jogos antigos da Hortência, da Paula, alguns jogos assim olímpicos mesmo e aquele jogo de Cuba, né? Aquele tão famoso. E eu fico vendo, eu fico tão encantada com aquilo, sabe? Tem um documentário que chama Mulheres à Cesta. Depois assiste. É um documentário sobre o início do basquete feminino no Brasil. E as meninas que começaram lá atrás, em 1970, 60. Então é muito interessante você pensar nisso, sabe? Eu acho que eu ia querer tanto estar lá, tanto estar na beira ali da quadra e, sabe, depois de um jogo Brasil e Cuba de basquete feminino, chegar lá, gente, vocês ganharam. Meu Deus do céu, ninguém estava esperando isso. O que está acontecendo? Então, escutar o hino brasileiro, gente, o hino nacional brasileiro numa Olimpíada, eu sinto que eu ia chorar tanto de ver ao vivo, sabe? Então é muito legal pensar essas coisas. E até os que a gente não viveu, até os que a gente não vivenciou, não experimentou, né? Não viu acontecer exatamente, porque, pô, eu não tinha nascido quando aconteceu isso, do Brasil lá de Cuba. Então,
até os que a gente não vivenciou, a gente escuta as nossas famílias falarem, a gente vê um documentário, a gente vê um vídeo, e a gente fica, meu Deus, eu quero estar lá, eu quero fazer isso, eu queria estar lá, né? Então, é muito interessante, é muito marcante as coisas. Eu lembro de assistir esse jogo primeira vez com meu tio, que ele viu que eu tava me interessando por basquete e tudo, ele falou, Laurinha, senta aqui que a gente vai ver um jogo. E eu fiquei, meu Deus, eu quero ser igual elas, eu quero fazer o que elas fazem. Então é Pô, muito legal. que fascinante. É fascinante como tu teve apoio da tua família e não apoio de vai lá, boa sorte, mas é o apoio de realmente fazer com que tu entendesse a grandeza dos esportes, do esporte, né, no Sim, basquete aí. sim. Eu sempre tive muita sorte em relação a isso, assim. A minha família sempre foi muito do esporte. E a gente sempre gostou de consumir, de praticar. Minha família inteira, todo mundo da minha família sempre amou esporte. Então, sempre foi muito bom, assim, pra mim ter esse contato direto o tempo todo. Legal, bacana. Então, mas agora vamos falar um pouco do teu dia a dia. Aí dessa profissão que tu ama e que muita gente talvez olhe às vezes para um jornalista e pense, não, ele tem a vida tranquila. Quando tem um jogo, ele pega e vai lá trabalhar. Acaba o jogo, ele pega e volta para casa. Mas vamos desmistificar isso daí. Como é que é o dia a dia de uma jornalista esportiva? Cara, assunto polêmico. A gente tava conversando antes aqui. Assunto polêmico. É um dia a dia cansativo, não vou mentir não, tá? É igual a gente falou no início. Tem que amar muito. Tem que amar demais o que você tá fazendo. Para, né, os jornalistas mirins aí que estão começando, já teve algumas pessoas na faculdade que vieram até mim e falaram, Laura, eu queria fazer o que você faz, não sei o que, me ajuda. Eu ficava, gente, calma, você tem certeza que você quer fazer o que eu faço? Você tem certeza que você quer perder fim de semana, feriado? Porque você tem que ter certeza, você tem que amar muito. Se eu não amasse muito mesmo o que eu faço, eu não estaria fazendo assim. Mas o dia a dia é um dia a dia puxado. A gente, né, acorda, vai pro trabalho, sai do trabalho, vai pro jogo, sai do jogo, trabalha mais, dorme, acorda, trabalha e faz tudo de novo. Mas se você não tem um encanto pela parte de ir ao trabalho, de ir ao jogo, realmente não compensa. Eu já conversei com algumas amigas minhas que desistiram por conta disso, assim, porque não estava compensando mais. Então você tem que gostar muito mesmo. Eu vou ficar repetindo isso pro resto do programa, tá? Porque isso pra mim é a parte mais essencial. Se você não ama o jornalismo, se você não ama o que você tá fazendo, não faça. Não faça. Vai fazer uma assessoria, vai trabalhar com marketing, muda de profissão. Mas pra redação, assim, apesar de quando você entrega ser extremamente gratificante, porque cara, todo dia eu entrego 2 programas de rádio. Eu entrego 5 horas de programação, todo dia. E é muito gratificante no final do dia. Eu fico realizada, eu fico, meu Deus, eu entreguei 5 horas de programa. Eu escrevi 5 horas de programa. Eu consegui montar um roteiro que rendeu 5 horas de um dia de 24 horas. E é mágico quando você finaliza, quando você termina, quando o negócio é entregue. E mais mágico ainda você entregar e ainda ir para o jogo e ainda escrever uma matéria, entregar 5 entrevistas e, enfim, é muito gratificante, muito. Mas é puxado, é um dia a dia puxado. Hoje é sábado, eu tô de olho no meu celular. Se acontecer alguma coisa antes do jogo do Galo, eu tenho que ser acionada e ver o que vai acontecer e fazer alguma coisa e ajudar. Então, é puxado, mas eu amo. Eu amo de paixão, assim, meu dia a dia. Eu amo acordar, tomar café e trabalhar, chegar no trabalho, fazer roteiro, produzir um negócio bacana.
Eu amo isso, eu amo muito. Então, é um dia a dia difícil, mas gratificante, assim. Não, é, é muito interessante. Tu falou muito a palavra amor, né? Realmente tem que ter muita disposição e tudo mais. Mas pensando num, né, agora na parte que realmente pode às vezes dar essa desgastada a mais. Quais são as mais responsabilidades e pressões que uma jornalista, né, que tu mesmo tem durante uma cobertura esportiva, durante, né, o dia a dia, por exemplo, né? Hoje tu já disse, pô, eu estou, acho que teoricamente tá de folga, mas tem que ficar ligada e tem que estar disponível para deu bomba, tem que ir. Como é que é isso? Quais são essas pressões aí? Eu acho que o mais difícil nem é essa parte, porque igual eu falei, como eu amo muito, não me importaria, entendeu? Me liga que agora eu vou lá, resolvo. Eu acho que o mais difícil é você ter essa responsabilidade nas suas mãos, assim, porque não é só a responsabilidade da notícia que você dá, é da vida que você tá mexendo, né? No esporte você tá mexendo com a vida de um atleta que tem uma pressão gigantesca o tempo todo, que todo mundo quer fofocar sobre ele o tempo todo mundo quer saber um podre dele o tempo todo, e você tem que mexer com a vida dessa pessoa, sabe? E isso é uma pressão muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a entrevistar, eu tinha uma preocupação tão grande com isso. Eu não queria postar um negócio que fosse comprometer um atleta ou fazer uma pergunta que fosse comprometer um atleta, porque, pô, a gente tá vivendo pra eles, a gente tá vivendo por eles, a gente tá noticiando eles. Então, simplesmente fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa deles, não é legal. E eu acho que a responsabilidade de ter uma vida de uma pessoa, uma carreira de uma pessoa nas suas mãos, é uma pressão muito grande, assim. Às vezes é um pouco desesperador, porque o jornalismo, querendo ou não, o jornalismo esportivo, né, ele se tornou opinativo. Ele não é técnico. Claro que é importante você saber técnica do que você está falando, mas ele se tornou um jornalismo de opinião. E você não pode ficar em cima do muro, você tem que dar sua opinião, você tem que falar isso e aquilo, você tem que polemizar, você tem que se colocar ali à disposição para dar a sua opinião e você tem que ter uma opinião o tempo todo. E acaba que isso faz com que a opinião seja mais importante que a notícia às vezes. E não pode ser, sabe? Então eu acho que, como a gente tem essa questão de ter nas nossas mãos essa responsabilidade de uma opinião que vai mudar opiniões das pessoas, dá um desesperozinho nesse sentido, sabe? E é muito interessante que a gente tem, tu falou sobre, pô, se tornou um jornalismo muito opinativo. Tanto é que boa parte dos programas de TV que a gente tem, eles são muito mais mesa redonda, entre aspas, ou, né, realmente se tirou aquele perfil de jornalismo, vamos fazer uma matéria e vamos fazer uma produção, ter uma reportagem falando de tal assunto, para se tornar realmente um monte de gente só falando. E, e as redes sociais atrapalham um pouco, ou bastante, até para quem quer realmente produzir uma matéria dessas, por exemplo, porque porque quem dá opinião tem que dar uma opinião boa para caber num Reels de 30 segundos, num short de 30 segundos, em algo de 1 minuto, para dizer, para se promover também e para realmente para a emissora ter o que postar também nas redes sociais. Exato. Tu acha que as redes sociais têm atrapalhado o caminho que o jornalista poderia ter ido? Ela atrapalha ao mesmo tempo que ajuda. Sim, perfeito. Eu acho que. Nossa, que pergunta difícil, cara.
As redes sociais, elas ajudaram a trazer uma visibilidade para modalidades que não teriam visibilidade normalmente. Não seriam capa de jornal, igual é a capa de uma publicação no feed. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? Você tem um flash para você falar uma coisa interessante que as pessoas vão se interessar. Você vai falar sobre, sei lá, que tal jogador levou a filha no estádio? Não, você vai falar que o jogador traiu a mulher tal e não sei o quê, e pediu a outra em namoro. Sabe? Isso não é legal, isso não é notícia, né? Às vezes. Sim, E isso claro, tem é, gente isso que é faz comentário diferente. de, de blog de fofoca. É. Só que é claro que tem gente que faz de um jeito bom e que tá entendendo o mercado de internet de uma forma coerente. Eu, particularmente, não sinto que eu, Laura, consegui já entender essa questão de Instagram, de TikTok, de tipo, realmente passar o que eu quero passar de uma forma que as pessoas vão se prender e querer saber. Eu ainda não sinto que eu dominei isso, sabe? Eu sinto que tem emissoras que já dominaram. Casé TV, não tem nem o que falar, né? Eles revolucionaram aí o jeito de fazer. Começaram ali, né? É. Então, eu acho que tem como fazer de uma forma muito boa, mas a grande maioria que tá fazendo não tá fazendo assim, entendeu? Ainda. Acho que eu sou um exemplo disso. Eu ainda não sei fazer, eu ainda não consegui fazer dessa forma. E também não é algo que se aprende na faculdade, por exemplo, numa pós. Você não aprende isso ainda. Eles ainda estão ensinando o jornalismo tradicional. Você aprende na prática, você aprende trabalhando nessas emissoras que sabem fazer. Então tem como fazer, é muito relevante fazer para as modalidades que são excluídas, mas tem um jeito certo de fazer que poucas pessoas sabem ou dominaram ainda. Então tem que pôr na balança o quanto que vale a pena, assim. Mas eu acho que o digital, ele veio muito mais para agregar do que para prejudicar o jornalismo. Perfeito, perfeito. E, e é muito interessante que se torna sempre as páginas, perfis e tudo mais, infelizmente acabam se tornando muito qual é o assunto que vai bombar? Qual é o assunto que vai viralizar? E aí isso é antes de realmente qualquer coisa que seja informar. Porque o jornalismo é informação, essa é a essência do jornalismo. E aí tu pode realmente informar qualquer coisa que tu queira. Uhum, E exato. aí aí tem um dilema enorme, tem um monte de coisa aí. Mas pensando aí agora, falando de surto olímpico, que é onde tu trabalha, tu cobre atualmente, é um lugar que é uma empresa, é uma emissora que trabalha com diversas modalidades. Eu acho isso bacana pra caramba. Acho que todo mundo ficou conhecendo um pouco mais de surto olímpico agora nas Olimpíadas de Paris. Talvez nas Olimpíadas anteriores também, mas nessas Olimpíadas certamente. E hoje tu faz cobertura de quais esportes? Então, hoje eu tô fazendo mais basquete e vôlei mesmo. Acaba que nas Olimpíadas a gente cobre tudo e tudo mais, mas o surto dá uma liberdade da gente conseguir fazer as coisas que a gente tem mais vontade de fazer e mais familiaridade também. Isso é muito bom, assim. A gente tem nossos vôlei fãs que fazem as coberturas de vôlei. Aí tem basquete, eu cubro futebol feminino também. E é muito bacana, assim. Eu acho que essa liberdade que o surto dá pra gente é muito importante. Eu lembro que a primeira matéria que eu escrevi pro surto foi sobre ciclismo. Quando que eu achei que eu ia escrever sobre ciclismo em algum dia da minha vida? Nunca, nunca achei. Então,
ele abre portas que a gente nem sabia que existiam. Eu nem sabia que tinha uma porta ali para eu abrir, sabe? Então é muito bacana nesse sentido, assim. Mas hoje meu foco principal é realmente vôlei, basquete, futebol feminino. E na emissora que eu trabalho, né, eu também cubro futebol masculino. Não tem muito também o que fugir disso, assim. E eu não entrei no jornalismo achando que eu não ia cobrir futebol masculino e, eu vou ser diferente das outras garotas. Não. Eu, eu sabia que eu ia cobrir futebol masculino e eu estava feliz com isso. A vida inteira eu assisti futebol com meu pai e ia no estádio e torcia e comentava com ele. Então, eu sempre soube que eu não ia fugir disso, até porque eu amo também, entendeu? Então, acaba que essas são as modalidades que eu mais tô perto de vendo de perto, sabe? Meio genérico, né? Vôlei, basquete e futebol. Não, mas, pô, tu falou de ciclismo. É, como é pra ti ter lidado com ciclismo, por exemplo? Um esporte que é tão. É um meio de locomoção, tão comum que a gente vê, né, as pessoas fazendo, mas é um esporte e que tem. Nossa, tu pega uma bicicleta que tu anda a passeio, ela é muito diferente de uma bicicleta profissional. Como é que é cobrir, como é que é manter a qualidade das informações mesmo com um esporte tão diferente? Então, é muito difícil, porque você não tem informação, né? Para os esportes que eu vou cobrir que são mais diferentes, assim, né? Diferentes que eu falo, que não tem tanta cobertura. Então, vamos supor, ginástica. A ginástica, se eu pesquiso, eu tenho um punhado de coisas sobre ginástica, sobre as regras, sobre os atletas, coisas em português falando sobre. Quando você chega no ciclismo, por exemplo, a não ser as matérias das Olimpíadas feitas por brasileiros, você não tem informação. Você não sabe quais são os atletas direito. É tudo em inglês. Então é muito difícil de conseguir conteúdo em português sobre e entender como que está o mercado de ciclismo no mundo. Porque aqui no Brasil, realmente, as pessoas não escrevem sobre, não tem um punhado de informações. Eu acho que a maior dificuldade é essa, assim. Isso acontece em várias modalidades. No próprio handball, isso acontece. A Nath Oliveira, que estava no surto comigo, ela até participou aqui, né, do podcast. Ela queria fazer um conteúdo sobre handball uma época, mas não tinha informação, não tinha onde pegar. Handball, gente, handball era pra ter, né? A gente, né, todo mundo conhece handball no dia a dia e tudo. Então é complicado realmente de achar essas informações. E pra mim essa foi a maior dificuldade, porque eu tinha que saber o que estava acontecendo no mundo do ciclismo, eu precisava saber quem que é o maior campeão, quem que fez tal coisa, quais eram os estilos de ciclismo, porque tem o mountain, tem o... Então, tipo, Tem o speed, tem um monte. tem uma quantidade enorme de subcategorias. E a gente não tem informação sobre isso. Pelo menos em português é muito difícil. E até em inglês não é tão fácil também não, sabe? Sim, porque ser inglês pode ser de qualquer país que fala inglês. E É, aí, realmente, tu vai ter que procurar num país certo que as pessoas amam bicicleta e tudo mais. É muito interessante que o meu pai ama ciclismo. É uma das poucas pessoas que eu conheço que ligava na ESPN para assistir o Giro da Itália, uhum, as etapas aí. Mas realmente eu sinto que tem muitos esportes que, que se passa alguns meses das Olimpíadas, alguns meses de PAN, até, às vezes, fica até esquecido no PAN também, tu só vai ter notícia a cada 4 anos. exatamente. É Eu- exatamente isso. E é Só vai. triste. É triste pra caramba. É legal falar contigo sobre isso, porque
tu demonstra ser a pessoa que diz, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer com que esse esporte não seja esquecido um pouquinho, pelo menos. Sim. A gente. Eu acho que eu entrei no surto pensando muito sobre isso, assim. Hoje em dia, apesar de eu ainda estar muito nova, e não era pra eu estar falando assim, eu já tô tão cansada, sabe? Eu tô tão. Eu cheguei num ponto que eu tô tão cansada, eu queria conseguir fazer mais pra esses esportes, assim. Eu acho que o pessoal do surto faz isso muito bem. Eles cobrem tudo, 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 tudo. Tem coisa lá que eles mandam no grupo que eu não tava nem sabendo o que tava acontecendo na competição. Mas se você não se especializa em determinadas áreas que você quer, é muito difícil de você conseguir se manter ali na área, sabe? Se manter no jornalismo esportivo. Então acaba que eu foquei no vôlei, no basquete, no futebol e eu tô focando nisso, assim. Eu queria fazer mais por essas modalidades, mas eu acabei me tornando a jornalista que só cobre de 4 em 4 anos também. E isso é tão triste, né? Eu queria fazer diferente mesmo, igual você falou. Mas é difícil, assim. Porque a gente já se doa tanto no jornalismo, eu não consigo me ver me doando mais do que eu já tô doando, assim. Eu sinto que eu tô 24 horas por dia dentro disso. E mesmo assim eu não consigo chegar nessa parte de cobrir esses esportes que ninguém vê e não deixar de serem esquecidos durante esses 4 anos. E, nossa, eu tô fazendo um super desabafo aqui agora com você, né? Depois Mas. eu cobro a terapia. Mas é difícil, muito difícil. Já é difícil pra mim me manter informada sobre vôlei, basquete e futebol o tempo todo. Você tem que saber cada detalhe, cada jogador, cada informação daquele jogador. O que aquela jogadora fez naquele jogo que. Opa, passou um caminhão aqui na minha rua, não sei se deu pra escutar. Mas o que aquela jogadora fez que é relevante, e aí você tem que saber pro próximo jogo. E, nossa, é muita informação o tempo todo chegando assim na sua cabeça. E eu não consigo me imaginar hoje cobrindo mais modalidades ativamente, igual eu faço com vôlei, basquete e futebol. Sim. É muito interessante que. Eu repito muito que é muito interessante as coisas, mas é, tem uma coisa que é. Hoje em dia a informação não para de existir. Né? Então, por mais que tu queira, não, eu vou dar uma focada aqui em badminton, por exemplo. Mas aí tua prioridade é vôlei, basquete e futebol. Mas a cada 5 minutos tem alguma notícia nova. E, Sim. e vamos lá, para quem assiste muito basquete no nosso país, por exemplo. Eu falo basquete porque eu também assisto muito basquete, né? Estou aqui. A camiseta que tem aqui atrás de mim é do Isaiah Thomas. Então, tipo, eu amo basquete também, mas a gente acaba consumindo muito da NBA. Uhum. E já tem muita gente falando, e não é que tu tá munido de mais informações para tu poder também ter uma fonte em que tu diz, tá, agora eu posso comentar sobre tais coisas. Mas tu cobre NBB, que é o nosso basquete nacional, que infelizmente muita gente não valoriza, e tu tem que fazer, e é um trabalho mais puxado também, né? Sim, E- bastante. Porque tu tem que realmente. Óbvio que se fosse cobrir NBA, duvido que não ia ter um trabalho tão grande. Mas ia ser outro tipo de trabalho, com informações já que tu já tem, mas aí tu tem que pegar e criar. Então é criar, né? Tem que pegar e ir atrás ali de uma maneira mais do zero. É, Então é realmente. Que desafio enorme ser jornalista. é muito complicado, é muito difícil. Mas é igual eu falei, eu amo. Então, continuo falando. Apesar de tudo, o amor pela profissão tá de pé. Exatamente. E tu já passou por diversas funções aí no jornalismo, como a gente
comentou, como tu comentou antes e tal. É, quais são as principais diferenças de preparo que tu vê aí entre ser produtora, repórter, apresentadora? Como é que tu diz, poxa, hoje eu vou apresentar. Então eu tenho que ser a Laura que vai falar isso, que vai se organizar de tal maneira. Hoje eu vou produzir, então como é que é essas diferenças aí? Então, é uma mudança de postura mesmo, eu acho. É a postura que você vai colocar ali no seu trabalho. Quando eu vou entrar na TV, quando eu ia, né, eu não faço mais TV, mas quando eu entrava ao vivo e tudo, era um preparo completamente diferente. Eu pegava o meu material, eu estudava os números dos jogadores, das jogadoras, eu anotava tudo, deixava tudo na minha colinha, eu ia para frente da câmera, postura, fingia que eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava falando e falava. Na produção, você tem um suspiro maior, assim, eu acho, um respiro maior, porque você tá por trás ali. Então você consegue. é, Como que eu vou dizer isso? Você consegue administrar o que está acontecendo de uma forma mais tranquila. Porque, vamos supor, deu alguma coisa errada no programa. Eu tô ali atrás da câmera ou do microfone, né? Assim, estou do lado de fora do estúdio. Eu resolvo, o pessoal que tá dentro do estúdio que pega a bronca, né? De ficar no ar enquanto o negócio tá dando errado. Então, ao mesmo tempo que na produção você tem que ser rápida na sua reação, até para as pessoas que estão no ar não ficarem dependentes ali, quando você tá no ar, você tem que segurar uma bronca muito maior. Você tem que, sei lá, fala no seu ponto, ó, você tem que segurar 6 minutos. Você tem que falar durante 6 minutos, eu sinto muito. Se o produtor chega no meu ponto e fala que eu tenho que falar durante 6 minutos, eu vou falar durante 6 minutos. Então, é difícil também o trabalho de produtora, mas eu acho que de, com o microfone na mão, com a câmera na sua frente, é mais, sabe? Você tem que dar uma improvisada, você tem que mudar ali totalmente como você se porta para você chegar e entregar o produto bem e tranquila e fazer um negócio bacana, sabe? Na rádio é mais fácil porque não tem ninguém te vendo. Na TV é tudo. Você tem que mudar a sua feição, você tem que mudar o seu olhar, você tem que mudar a forma como você fala, o jeito que você segura o microfone, o jeito que você segura a sua cola, o jeito que você se porta na frente da câmera. Você vai ficar reta, você vai dar uma viradinha, você vai ficar mais solta. Então tudo muda, entendeu? E é realmente diferente. Mas eu amo produção. Eu adoro fazer produção. Não porque é mais tranquilo, mas porque eu gosto de ter essa responsabilidade de pesquisar e de fazer um roteiro, de saber o que vai ter no programa e de direcionar o que aquele programa vai falar. Eu adoro essa parte, assim, sabe? Então é bacana, assim. Eu acabei me apaixonando por todas as áreas que eu trabalhei, sabe? Porque que legal. E tem uma coisa que se tu tem a oportunidade de atuar de fato em cada uma dessas coisas, tu tem de certa forma, uma especialidade em cada uma delas. Tu tem como dizer, poxa, eu tenho cancha para fazer tais coisas. Se de última hora o produtor ou alguém da rádio, sei lá, acontecer alguma coisa, pô, bola pra frente, deixa que eu mato no peito e consigo dar jeito. Exato. E aí tu falou sobre, a gente falou sobre rádio também, e para mim, rádio é, é a mídia que eu considero mais confusa, entre aspas, porque a gente tem a rádio como aquela coisa de, nossa, a rádio é um negócio muito antigo, que de fato muito antes.
E, e muita gente, mas é muito interessante que muita gente ainda escuta. É uma mídia que ela não deixou de existir. Óbvio que hoje a rádio, muitas rádios têm podcasts também que transferem o programa da rádio para o podcast, porque facilita bastante. Mas eu sinto que na rádio as coisas são muito rápidas, são muito dinâmicas, são muito bate-pronto. Sim, E, tem que e estar a muito rotina. claro. Então, a rotina de radialista, de quem trabalha em rádio, é muito diferente da rotina de quem trabalha na TV, não no sentido de apurar informação, mas no sentido de correria mesmo. Sim, nossa, completamente diferente. Completamente diferente. Na rádio, você tem que estar afiado de uma forma que na TV, muitas vezes, você não precisa de estar o tempo todo. Na rádio, você tem que estar com todas as informações na ponta da língua o tempo todo. Entendeu? É muito diferente, assim. Quando eu apresentava o programa da rádio de esporte, se um comentarista chegasse e falasse de alguma coisa, eu tinha que estar sabendo exatamente o que ele está falando e conseguir render mais 2 minutos daquilo ali, entendeu? E é difícil, gente. 2 minutos na rádio é muita coisa. Então, a rádio com certeza é bem mais. Demanda muito mais dos seus conhecimentos e do seu pensamento rápido do que a TV. A TV você segura com a imagem. A rádio você não segura no silêncio. Exato, isso que eu ia comentar. Na TV, eu imagino que qualquer BO que dê, chama, chama propaganda, chama comercial. Uhum. Beleza. Na rádio, tu tem até comerciais, mas é tipo muito rápido e tu tem que, tem que falar. Tu já se viu nessa situação de ter que segurar na rádio e tipo, nossa, eu vou ter que trazer alguma coisa muito legal aqui. Como é que foi? Algumas vezes já. Nossa, é uma adrenalina muito grande. Eu fiquei em completo desespero. Depois que acabou, eu tipo virei assim pro lado, eu Eu virei tô pros meus viva ainda. colegas. Eu respirei assim, falei, meu Deus, o que que aconteceu? O que que acabou de acontecer? Porque lá na hora da adrenalina o negócio sai. Mas é um negócio, eu não sei nem explicar o que que acontece assim. Do nada você começa a falar. E às vezes você não tá falando nada com nada, mas você segura. Nossa, é muito complicado, é muito difícil, assim. Eu não lembro de um exemplo concreto, assim, exatamente como que foi, mas já aconteceu algumas vezes, de, sei lá, eu tô com uma pessoa lá na rádio pra comentar, a pessoa fala durante 10 segundos, eu achei que ela ia falar 2 minutos, e agora eu tenho que começar a falar, sabe? Sim. É, 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 eu acho que eu sei um pouco como é que é isso. Ah, não, tô esperando que a pessoa vai falar tal coisa. Aí a pessoa fala pouco e tu fica, tá, e agora? Eu seguro isso como? Eu só tenho 10 perguntas pra fazer, você já respondeu as 10 em uma, o que que eu faço? Pois é. E a rádio. E é muito interessante que rádio lembra muito aquela. Pra mim, lembra muito infância. Uhum, Assim, de viajar e rádio. Né? Cresci no Rio Grande do Sul, mudei para São Paulo tem um ano. Então, Rádio Gaúcha sempre foi o que sempre foi o que mais ouvi. Meus pais, meu pai principalmente ama a Rádio Gaúcha. Então, notícia de Inter e Grêmio era toda. Meus pais gostam de viajar, então a gente viajava, sei lá, fazer viagem de carro de 8 horas, era até onde dava, era a Rádio Gaúcha. uhum. E, e eu me impressiono o como é, a rádio parece ter muito mais. Tu tem que ter muito mais cuidado, de fato, ali. Tu tem que ter muito. Porque as pessoas não estão vendo. Então, como tu falou, pô, a forma que fala. E não é a forma que fala no sentido de se vai ser coloquial, se vai ser. É o que eu e a gente conversou outro dia no Instagram, que é as pessoas têm que entender o que tu tá falando.
Então tem formas de falar que vão ser as mais apropriadas para que todo mundo ouça de uma maneira melhor, né? Exatamente. E, e quais os aprendizados que uma função, seja da rádio, seja da produção de TV, seja de apresentadora, quais aprendizados que mais te ajudaram a ser melhor nas outras, um na outra? Eu acho que isso, assim, que a gente falou do improviso. Porque o improviso, eu sempre fui uma pessoa que precisava ter tudo antes certinho e esquematizado e programado. E aí, quando eu entrei no jornalismo, isso mudou completamente, porque qualquer momento tudo pode mudar. Então, essa questão disso, né, de ter que improvisar ali na hora, de ter que arrumar um negócio que do nada deu errado, isso ajuda em todas as áreas da minha vida, não só do jornalismo, assim. Esse improviso, esse conseguir trabalhar sob pressão e saber que no final eu consigo entregar, eu consigo fazer dar certo. Tipo assim, eu tenho 3 minutos para fazer 5 notas. Tá bom, tá, vamos lá fazer. Então, eu acho que é isso, assim, essa questão da rapidez de pensamento, ela você vai adquirindo com o tempo, mas é algo que em todas as áreas você adquire, sabe? E te ajuda em tudo também. As áreas se conectam, no final das contas. Exatamente. Perfeito. Já estamos caminhando pro final aí do programa, mas uma coisa que eu não queria deixar de saber. Como é que é bastidores de uma transmissão? Como é que é a preparação para uma transmissão ou cobertura grande? Então, eu acho que é isso, é muito estudo, né? A gente tem que levar um estudo muito grande antes como repórter. E acaba que a gente tem que ficar resolvendo as coisas, os BOs que vão surgindo, né? Geralmente a gente leva uma equipe de cinegrafistas, né? Então essa equipe vai filmar o jogo e te filmar na quadra e se precisar filmar as jogadoras ao longo do jogo e tudo mais, já com você ali na beira da quadra. E as experiências que eu tive, assim, de bastidores, são mais nessa questão, assim, de precisar resolver as coisas ali na hora, porque vão surgindo mil coisas que você tem que resolver, e aí dá problema no retorno, dá problema no microfone, ou a câmera não funciona, e aí você tem que resolver essa parte técnica, ao mesmo tempo que você tem que estar afiado sobre a parte é, do jogo e do que está acontecendo. Então, é mil coisas ao mesmo tempo que você tem que estar pensando. E assim, meio que você chega na redação, você estuda, você imprime seu papelzinho, você anota suas coisas, você pega o carro, vai pro jogo, você chega no jogo, você se posiciona na câmera, você faz uma entrada, você faz outra entrada, você conversa. Eu sempre tento fazer isso, eu acho importante. Não vejo muita gente fazendo, eu acho que na verdade, pelo menos aqui em Belo Horizonte o pessoal faz. Mas eu desço lá na quadra, porque tem a área de imprensa, mas aí eu desço na quadra, converso com os treinadores, vejo as expectativas, vejo o que tá rolando. Se tem alguma coisa que dá pra eu falar na transmissão, que desse pré-jogo. E aí começa. Começa e você tem que mandar bala, entendeu? Maravilha. E quais são as metas ou sonhos profissionais que tu ainda quer alcançar? Então, eu, graças a Deus, já alcancei algumas das minhas metas. Eu tenho que criar novas metas, inclusive. Por enquanto, eu tô feliz exatamente onde eu tô. Trabalhando no Surto, trabalhando na TMC Esportes. Tô super feliz. Eu acho que eu atingi exatamente o que eu queria, que é viver esporte.
o meu dia a dia ser esporte. Então, sair disso de política, sair disso de cultura e realmente me inserir no esporte mesmo e ser Laura jornalista esportiva. Então, essa meta tá tudo ok, tudo alcançado. Eu ainda preciso criar mais metas, mas eu acho que eu ainda gostaria de fazer coberturas internacionais, então ir para outro país fazer uma cobertura. Também queria trabalhar com alguma área que eu ainda não fiz. Durante meu período de estágio, eu tive muitas oportunidades, então eu trabalhei com tudo, igual você falou, né? Produção, já apareci na TV, apareci na rádio, fiz conteúdo digital para web, escrito. Mas eu, por exemplo, nunca trabalhei com assessoria esportiva. Talvez seja algo que eu queira algum dia ter a experiência. Acaba que no nosso mercado hoje não tem muito mais isso de ficar numa empresa durante 20 anos igual tinha antes. Então a gente tem a oportunidade de testar e entender as áreas. Então eu ainda queria entender outras áreas que eu não tive oportunidade, sabe? Às vezes até aprender a lidar com rede social também, né? As coisas. É, exato. É, hoje tem um leque muito grande aí. E para fechar, basicamente, o que o esporte representa para ti hoje? Tudo, tudo. Hoje, pra mim, o esporte é absolutamente tudo da minha vida. Qualquer coisa da minha vida pessoal, da minha vida profissional, eu tento vincular o esporte, eu tento entender na visão do esporte, sabe? Então hoje pra mim o esporte é tudo, assim, na minha vida. Maravilha. Agora estão passando mesmo para a parte do encerramento. E se tu puder dar um conselho para quem quer seguir no jornalismo esportivo, se tu já não deu o suficiente, qual seria? Cara, ame muito o que você faz, se dedique muito ao que você faz e passe por todas as áreas que você conseguir. Não fica, porque eu já tô na rádio, então eu vou ser radialista. Não. Testa TV, testa web, testa produtos digitais, testa é, escrita. Porque uma coisa que eu fui aprendendo é que eu comecei de um jeito e agora eu tô de um jeito completamente diferente por conta das experiências que eu tive. São experiências que a faculdade não te proporciona, que você vai aprender no mercado de trabalho. Então, qualquer oportunidade que você tiver, não descarte essa oportunidade porque, eu tô na rádio, eu tô na TV. Vê as outras coisas, entendeu? E ame muito o que você faz, porque é um dia a dia difícil, a valorização não é muita, então você tem que amar e querer muito estar ali. Eu, pelo menos, amo e quero muito estar ali, senão eu não estaria hoje em dia. Cara, tem uma pergunta só que todo mundo que passa por aqui tem que responder ela. Que é, a gente sabe que a gente passa por momentos, dias bons, dias ruins. Mas eu queria saber de ti, qual o dia que tu não venceu, né? No esporte a gente vence, a gente perde e tal, mas qual foi o dia que tu não venceu? Um dia difícil que te tornou a grande profissional que tu é hoje. Quando eu estava no meu terceiro período da faculdade, eu comecei a pensar muito em desistir. E eu, assim, trabalhava num ambiente que eu não queria trabalhar, que era com marketing. E aí teve até um dia que eu fiz um tanto de coisa lá que não tinha nada a ver com jornalismo, que era coisa de festa e organização de festa, e eu odiei, assim, nesse dia eu falei assim, meu Deus, será que é isso? Não é possível que é isso. E aí, a partir daí eu falei, não, não vai ser isso. E aí eu saí de lá e comecei a tentar mudar, assim, a minha trajetória. Que legal. Realmente a gente... às vezes é uma pena que muitas vezes o que a gente estuda, a gente diz, não, eu quero fazer isso, eu vou estudar isso, e na prática é totalmente diferente. E aí a Sim. gente realmente precisa botar a mão na massa e ver qual é na prática, né?
Exato. Legal pra caramba. Laura, mas agora chegamos ao fim mesmo, infelizmente, porque a conversa tá muito boa. Eu aprendi pra caramba. O pessoal que tá ouvindo também vai ter aprendido um monte, vai ter refletido bastante sobre jornalismo, sobre essa realidade também, e realmente quem ama vai ter vontade de fazer. Mas me fala aí pessoal, quais são tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, se tem alguma transmissão também que tu vai estar nos próximos dias, o pessoal pode te ver. É @Laura_Dolabella no Instagram. Então me sigam lá para acompanhar as entrevistas, me mandem mensagem do que vocês querem que pergunta para jogadoras. Eu também trabalho na TMC Esportes, então de vez em quando eu falo lá na rádio. Então entra lá, TMC 360, e lá vai ter Belo Horizonte, e aí você clica em Belo Horizonte e eu posso estar falando lá em algum momento. Geralmente de meio-dia às 2 e de 5 às 8. E eu gostaria muito de agradecer assim, a oportunidade de falar, de conversar com você. Eu gostei muito do papo, já te acompanhava antes, igual eu te falei. É, então, fico muito feliz com o convite. Chame mais vezes e a gente vai ainda se encontrar em algumas transmissões aí. Quem sabe em São Paulo, você vem aqui em BH. Com certeza, com certeza. Espero ansiosamente por esse momento em que a gente se encontra para dizer, pô, estamos numa transmissão, então realmente seria muito bacana. Quem sabe, Oi? quem sabe na NBA. Pô, não, isso é fascinante. Mas, brigadão mesmo por ter vindo. Foi uma oportunidade incrível. Pessoal que está acompanhando aí, não se esqueçam de compartilhar, de curtir, seguir a Laura nas redes sociais, vou deixar tudo aí na descrição. Siga também o podcast, Que Esporte é Esse, né? @Que Esporte é Esse pode, na, no, no Instagram, no TikTok. Então, vão lá, deixem seu like, compartilhem e façam que as pessoas conheçam e espalhem a palavra do esporte para o máximo de pessoas possíveis. E valeu!